O que habita no abrigo de Deus, estarás sobre as sombras do amor. Sobre ele não virá nenhum mal. Em suas asas feliz viverás. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor. Que delícia sem par, comunhão, desfrutar e para sempre seu nome exaltar. Os que habitam no abrigo de Deus, para sempre seguro estarão. Anjos guardam suas vidas e saúde, e seus pés nunca resvalarão. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor. Que delícia sem par, comunhão, desfrutar e para sempre seu nome exaltar. O que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará. Caiam 1000 ou 10.000 ao teu lado, mas a ele nenhum mal cairá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor. Que delícia sem par, comunhão, desfrutar e para sempre seu nome exaltar. Deceiving the people, God's children, as he did then, because they were based on free moral agency to act any way they wished to, and believing that they would act right, or trusting they would act right, then they'd come with the wrong act and sold their birthrights, as Esau did, for the world. E agora ele tem tido 6.000 anos de senhorio enganoso. E as pessoas, os filhos de Deus, como tem feito então, porque estavam baseados em ação de livre-arbítrio,
para atuar em qualquer forma que desejassem, crendo que eles atuariam corretamente ou confiando que atuariam corretamente, então vieram com um ato errado e venderam suas primogenituras, como fez Esaú, pelo mundo, e Satanás ganhou e tomou posse. Satan won it, and he took it over, and he's had 6,000 years to build up his Eden, as God had 6,000 years to bring his Eden to a close. E Satanás o enganou, tomou posse da coisa. E ele tem tido 6.000 anos para construir seu Éden, como Deus teve 6.000 anos para trazer seu Éden a uma conclusão e por engano. Now deceit of the word of the people. Engano da palavra ou da gente. Established his own Eden in this earth in sin. Engano da palavra e das pessoas, agora estabeleceu seu próprio Éden nesta terra em pecado. Eden was established in righteousness. O Éden de Deus foi estabelecido em justiça. Satan's Eden is established in sin because Satan is sin. Éden de Satanás está estabelecido em pecado, porque Satanás é pecado. God is righteousness. Deus é justiça. God's kingdom was established in righteousness and peace and life, and Satan's establishment is in sin and religious sin. O reino de Deus foi estabelecido em justiça, paz e vida, e o de Satanás está estabelecido em pecado e pecado religioso. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, como te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui na tua casa, para assentarmos, para ouvir a tua palavra, que é tão útil para nós, Senhor. Tua palavra é tão útil, ela é vida para nós. Ajude-nos, Pai, nesta noite. Continue falando em nossos corações. Nós não cansamos de ouvir Tua voz, Pai. Com o perdão de nossos pecados, te pedimos, ajude-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. A graça de Deus seja sobre todos nós. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Nós estamos estudando nas sextas-feiras o quarto selo. A leitura, o estudo dentro do quarto selo. E nós vamos prosseguir nesta noite. Apocalipse 6, versos 7 e 8. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Deus abençoe todos os irmãos que vieram, se esforçaram para vir à casa de Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Bom ver vocês. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Nós vamos prosseguir o estudo do quarto selo. Versos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo,
ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. É a denúncia, né? Esse quarto animal é a águia, veio para denunciar as obras de Satanás. Veja, e João, naquela série de visão, ele disse: e olhei, e eis um cavalo amarelo. Amarelo é composto de várias cores, do branco, do vermelho e do preto. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Assentai-vos, irmãos, e vamos voltar aqui em Apocalipse 4, Apocalipse 3, 2, não é? Apocalipse capítulo 2, verso 20 ao 23. Apocalipse capítulo 2, verso 20 ao 23. Mas tendo contra ti, era Tiatira, onde predominou a doutrina de Jezabel, Deus falou através de João, repreendendo aquele povo. Mas tendo contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria, e dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição espiritual, não é? E não se arrependeu. E eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, se adultério é adultério espiritual, né? Virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Senhor Jesus, nos ajude. Aqui no parágrafo 352, página 297, desse compêndio da Voz de Deus, os 7 selos que estamos estudando, parágrafo 352, quem diz isso é o profeta de Deus. Devemos crer de todo o coração no que ele diz. Jezabel é o tipo da igreja moderna hoje, porque os católicos, os protestantes estão unidos agora. Não há como contornar isto. Ambas são denominações. Assim é simplesmente mãe e irmã, só isto. Elas contendem, discutem uma com a outra, mas são a mesma coisa, mesma doutrina, não é? Ambas prostituta, espiritualmente falando, porque traiu Jesus, traiu a palavra. Agora não estou dizendo isto eu mesmo, estou citando do assim diz o Senhor. Está vendo? Muito bem. O profeta não falava coisa aéreamente. Era Deus, tinha conhecimento de fundamento bíblico, sobretudo assim diz o Senhor. 353. Agora notamos, morta por uma ordem de Deus, foi Jezabel. Foi morta porque Deus fez Jeú, o profeta, né, ir lá e mandar atirá-la da janela e matar Jezabel. E os cães comeram sua carne, está certo? Jezabel literal. A congregação diz amém. Acabe, seu rei, seu marido, seu cabeça, os cães lamberam seu sangue, como o primeiro Elias predisse. Está vendo onde estamos chegando? Não está? Por quê? O primeiro Elias, o tisbita, não é? Foi um homem rejeitado pelas igrejas. E Jezabel e Acabe eram a cabeça daquelas igrejas. Era o chefe. Igreja, Estado, tudo junto. Estamos chegando a esse
episódio agora mesmo. Por isso nós temos que aproveitar o nosso tempo enquanto a Jezabel ainda não casou literalmente com Acabe. Porque a hora que casar vai ser ela que vai mandar mesmo. Então veja, o Salomão diz que tudo vai se repetir, é o 354, porque o primeiro Elias foi um homem rejeitado pelas igrejas, e Jezabel e Acabe era a cabeça daquelas igrejas, igreja e Estado, tudo junto. E Eliseu, ele cita Eliseu, mas era Elias, revelou os pecados de Acabe para ele, e ordenou que a igreja toda voltasse à verdadeira palavra. Mas a pessoa não gosta da verdade. O Acabe e a Jezabel, ao ser revelado onde estava seu erro, ao invés de se humilhar e voltar à palavra, esse cara foi nervoso com Elias e até matá-lo. Que coisa horrível, né? Já um cristão faz é humilhar, né? Página 298. Como isto é exatamente o que o segundo Elias deverá fazer, o segundo Elias que ele se fala é da agora, quando vier a esta igreja nesse dia, seria então a quarta manifestação de Elias agora, o que o irmão Brana fez, restaurar a fé original, o que o Elias, o tisbita, estava tentando fazer com Acabe lá. O irmão Brana disse, o Elias da agora deve fazer isto. Não vejo como você vai se evadir disto. Isto mesmo, volte à verdadeira palavra, isto mesmo. Agora, se quer ver seus corpos, abramos aqui em Apocalipse 19. Depois da palavra de os matar, agora a palavra vai matá-los. Você sabe disto muito, muito bem. Agora, somente observe e veja o que acontece quando Cristo estiver voltando em Apocalipse 19, começando com o verso 17. E vi um anjo que estava no sol. Agora, isto é logo após, veja aqui em cima, a sua veste estava salpicada de sangue, e ele se chamava Rei de Rei e Senhor de Senhor. Do versículo 13, ele está citando Apocalipse 19, ele se chama a Palavra de Deus, está vendo? Agora aqui está ele, Rei de Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo, agora observe, ele sai, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações incrédulas, da sua boca, como da boca de Deus para a boca de Moisés, está vendo? A boca de Deus foi transferido o que para Moisés? A palavra, aquela palavra é como uma espada, e ela destruiu o faraó com seus seguidores, por não dar ouvido à voz de Moisés. Essa espada hoje está na boca do eleito, amém? Ela é a palavra de Deus, é Hebreus capítulo 4, verso 12. Penetra até as juntas e medulas da alma. Veja, e ele as regerá com vara de ferro, e pisa o lagar do vinho, lagar do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste o nome, na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo, parágrafo 360 agora. Agora observe, agora ele sai ferindo. Quem ele está ferindo? O Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jezabel e seu Acabe, o falso profeta. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves do ar, pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Ele os dá de comer às feras e pássaros. Agora observe aqui no outro capítulo aqui do livro de Apocalipse, e só um minuto, mata com uma espada e morte, e com as feras da terra, está vendo?
A igreja, Jezabel, seu corpo, de fato, há de ser comido pelas aves e feras da terra. Lá, Jezabel literal foi comida pelos cães, seu sangue foi lambido pelos cães. E a Jezabel, que é a igreja jezabelina hoje, aqui, Apocalipse 19, está a denúncia dela. Será comido pelos pássaros da terra, as feras. Exatamente como Acabe e Jezabel foram no natural, assim hão de ser eles na forma espiritual. Uma igreja, está vendo o que quero dizer? A congregação diz amém, muito bem. Elias era o profeta nos dias de Acabe e Jezabel, natural. E está prometido ele fazer a mesma coisa, de acordo com assim diz o Senhor. E ele está fazendo hoje através do seu quarto ministério, que se desenvolve através do irmão William Branham. A Jezabel espiritual no seu ministério em forma de espírito. Página 299. Observe. Elias, entretanto, em seu dia, totalmente vindicado e de forma adequada, não pôde convertê-los à palavra. Elias ficou muito triste por causa disto. Ele não pôde converter a Jezabel e seus seguidores e Acabe à palavra. Ele ficou muito triste. Está vendo? Está certo? Entretanto, Elias tentou com tudo. Ele fez tudo. Ele lhes mostrou sinais, prodígios, riram na frente dele. A mesma coisa farão com o espiritual aqui. O Elias espiritual que ele se refere é ele mesmo, o ministério dele, o quarto ministério de Elias. E a nós que somos seguidores, a extensão disto, não é? Veja, ele não pode convertê-los à palavra dos milhões. Nenhum de nós podemos converter a ninguém. É só Deus que faz isto. O que cabe a nós é pregar, ensinar da melhor forma, mas sabendo que serão pouquíssimos. Veja, 365, dos milhões no mundo, nos dias de Elias, quando Jezabel e Acabe estavam reinando, em um tipo do antitipo hoje, do mundo inteiro, houve só, ele diz 700, você sabe que é 7.000, não é? Houve só 7.000 salvos da pregação de Elias, está certo? Exatamente. Dos milhões que havia nos dias de Elias, houve só 7.000 nos seus dias. Hoje nós temos, parece que mais do que isso pelo mundo afora, não é? Temos que dar graças a Deus. Temos que dar graças a Deus. Veja, 366, veja. Elias nunca soube que mesmo um deles estava daquela maneira. Ele pensou que era o único salvo, até que Deus abriu um dos selos, seus olhos espirituais, né? E mostrou o ministério de um livro que ele tinha, ele fala 700, mas nós sabemos que é 7.000, que ele tinha 7.000 que nunca se submeteram àqueles credos que eles tinham. Elias estava triste lá debaixo do pé do zimbro, pensando que a vida tinha acabado, seu ministério havia acabado, não tinha mais jeito, o resto para ele era morrer mesmo. Ele não sabia que restava ainda mais 7.000 para ele se converter. Mas Deus deu aquela comida de ânimo, aquela palavra de ânimo, e disse: levanta, Elias, ainda tem mais 7.000 te esperando. Amém. Isto animou Elias, e essas coisas devem nos animar a prosseguir. Você prega para um, ele não aceita, você prega para outro, ele te rejeita, mas você deve sentir aquelas palavras de Deus te animando, dizendo: ainda tem mais alguém. Que se não tivesse mais ninguém, o rapto já tinha sucedido, porque o próprio profeta disse que a hora que entrar o último, as portas se fecham e o rapto acontece.
Então a prova que ainda tem mais alguém que eles tinham. Quando Deus abriu o seu livro a Elias, esse livro quer dizer o seu conhecimento, para ver que ainda tinha mais gente esperando por ele, disse: agora espera um minuto, filho, tenho 700, nós sabemos que é 7.000, que estão escondidos por aí. Eles estão escondidos por aí, irmão Luiz. Irmão Luiz é um evangelista, né? Nós temos vários evangelistas. Estão escondidos por aí. Depende de nós sair e ir ao campo evangelizá-los. Mas eles estão escondidos por aí. Que tem os nomes no livro, desde a fundação do mundo. Eles são meus. O profeta disse: ufa, Deus abriu os selos. O que é isso? Deus abriu a mente de Elias para ele entender isto. Se Deus não tivesse ajudado Elias ali, talvez ele poderia ter se jogado do monte lá embaixo, tentando suicídio, porque ele se sentiu muito abandonado, muito solitário, muito desprezado. Mas Deus abriu aquele selo para ele em sua mente, abriu aquele entendimento que havia mais gente esperando, que ele ainda tinha valor ainda, que seu ministério ainda teria valor. É bom quando você descobre que você não terminou o seu tempo, Deus ainda tem algo para desenvolver em sua vida. Aleluia. Assim aconteceu com Elias, aquele selo foi aberto para ele. 367. É por essa razão que eu acho que João estava gritando tanto a outra noite. Ele deve ter visto seu nome lá. Veja, está vendo? João, lá no livro de Apocalipse 5, gritou demais: digno é o Cordeiro, digno, digno. O profeta disse: eu creio que é por esta razão que ele gritou tanto, porque ele viu o nome dele lá no livro. Oh, quando você descobre esse selo, isso é um selo. Quando você vê, segundo Deus, é um selo aberto para você. É um selo que estava fechado e abriu para você. Você grita de alegria: eu não tinha visto meu nome lá, mas agora Deus permitiu me mostrar que meu nome está lá no livro. Houve regozijo no coração do eleito João. Um dia Deus abriu este selo para João. Um dia Deus abriu esse selo para você, não? Nós não estamos vindo à igreja simplesmente como um costume. Nós estamos vindo à igreja porque fomos revelados que somos partes disso. É por isso que nós regozijamos, gritamos, vibramos, porque nós descobrimos que o nosso nome está no livro, nesse livrão aqui, ó. Você enxergou seu nome nisso? Sim ou não? É a razão pela qual temos júbilo. Temos júbilo. Nós enxergamos nosso nome nesse livro. João, quando enxergou o nome dele nesse livro, ele encheu seu coração de júbilo e começou a gritar: digno, 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 digno. Oh, irmãos amados, quando você descobrir na verdade de coração que você realmente tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, Paulo disse em Romanos 8,35: nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada nos desanimará. Você entende os seus valores. Satanás pode te ralar a cara no chão, mas você diz: Satanás, mas dentro desse peito tão fraco palpita um coração eleito, uma alma eleita, um espírito eleito. Você pode judiar dessa carne, mas dessa alma jamais.
Amém. Jamais Satanás derrubará um eleito. Ele pode atirar uma pedra, deixa você mutilado de um braço, mutilado de outro, mas te matar espiritualmente jamais, porque sua alma é protegida pela eleição. Sua alma é blindada pela blindagem da revelação. E essa blindagem Satanás não quebra. Não quebra. A blindagem da revelação. Você pode estar lá embaixo, que você diz: eu estou aqui, mas um dia eu me levantarei e me colocarei de pé. Eu conheço o caminho de volta. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso deve nos animar, irmãos. Isso deve nos animar. Mas eu parei aonde, irmãos? Me ajude aí. 368 agora. Ele troca, ele fala Eliseu de Elias. Aqui é Elias. Ele tinha pregado, Elias tinha pregado, ele tinha feito de tudo, e pregou com tudo que tinha, ele fez tudo que pôde, e ainda assim eles simplesmente riram-se dele. Ora, gente, se riram de Elias, não vai rir de nós? Não tem problema não, perdoa-os, nosso ministério é perdoar. Fala assim: deixa, pode rir, mas deixa eu te falar mais sobre isso. Amém. E ainda pregou com tudo que tinha, ele fez tudo que pôde, ainda assim eles simplesmente riram-se dele, chamaram-no de tudo e disseram: você é a causa de tudo isto. Aquela seca de 3 anos e meio, você é espírita, você é o que causa todo esse problema. Espírita quer dizer feiticeiro, você é feiticeiro, fez parar o céu, não chove faz tempo, nós estamos sofrendo essa calamidade. Elias, a culpa é sua. Elias não tinha culpa de nada, ele só fazia aquilo que Deus o mandava. Você não tem culpa de nada, você está lutando para fazer o que Deus te mandou. Você não tem culpa de crer que Deus é um só. Você não tem culpa de crer que o batismo é em nome do Senhor Jesus. Você prega porque isto é a verdade. Aleluia. Deixa eles atirarem pedra, uma hora eles não vão te achar mais aqui. Riram-se dele, chamaram-no de tudo e disseram: você é a causa de tudo isso, você é espírito, você é o que causa todo esse problema, você é culpado. E tudo isso, ele diz tudo para ele. Jezabel ameaçou cortar sua cabeça e tudo mais, isto mesmo, todos estavam contra ele. Veja, Jezabel era a mulher do rei, era a rainha, ameaçou cortar a cabeça do Elias. Ele teve que fugir, esconder lá na caverna, lá debaixo de um pé de zimbro. Veja, um profeta, a boca de Deus. No entanto, às vezes é preciso, dar uma retirada, recuar, deixar Deus dirigir. Isso dá um tempo, tem o tempo de Deus, Aleluia. O próprio Senhor Jesus, em São João 11, ele teve que dar uma recuada de 4 dias, porque os fariseus estavam doidos para pegar e matar ele. Ele teve que sair uns 4 dias, e quando ele soube da notícia da morte de Lázaro, mesmo sabendo, era um amigo dele que tinha morrido, ele não pôde voltar, até que cumprisse, passasse 4 dias, para eles esquecessem um pouco da fúria. Às vezes isso acontece, mas não é covardia, o próprio Espírito Santo é que te proíbe, porque ele precisa de você mais um pouquinho. Não é porque você é um revelado, cheio do Espírito Santo, que você vai se expor a qualquer coisa, porque Deus às vezes te poupa, porque Ele precisa de você mais um pouquinho. No caso de Elias aqui, Deus precisava de Elias mais na frente.
7.000 estavam esperando em outros lugares para ouvir ele. Aleluia, entender o programa de Deus. Veja, Jezabel ameaçou cortar sua cabeça e tudo mais, isso mesmo, todos estavam contra ele. 369, e então ele disse: Senhor, depois que fiz isso, tudo que tu me disseste para fazer, o que dói é isso, irmãos. Irmão, irmã, você que é fiel à palavra, preste atenção nisso. Você que é fiel, luta com tudo que você pode para ser um cristão. Luta com tudo que você pode para obedecer cada palavra profética dessa mensagem. E ainda você vê o diabo no seu encalce. Você é humano, a tentação vem, eu vou desanimado. Tem feito tudo, ainda sendo perseguido como sou. Foi o caso de Elias. 369, então ele disse: Senhor, depois que fiz isso, tudo que tu me disseste para fazer, permaneci exatamente com tua palavra. Quando tu me disseste qualquer coisa, fui destemido, fui até a presença do rei, não é? E decretei 3 anos e meio de seca e tudo mais. E lhes disse: assim diz o Senhor, não tive medo. E tu nada me disseste, e eu nada lhe disse que não tenha acontecido. Tudo que o Senhor me mandou fazer, eu fiz e tem acontecido. E agora aqui estou, ó, o único que restou do grupo inteiro. Sou o único que restou. E então eles tentando matar-me. Vem a voz da razão. Você não está livre disto, irmão. Nós não estamos livres disto. Aí que é a hora do teste mesmo, para ver se temos de verdade segurança do nosso destino eterno ou não. Se não, você de pendura a chuteira bem aí, você fala: vou parar. Vou parar porque não compensa, porque tenho sido fiel em tudo e ainda não tenho sido compreendido por Deus. Deus me permite essas tentações até a morte. Eu tenho que sair fugido aqui. Já pensou eu, um homem de Deus, que não devo nada a essas acusações que Jezabel me acusa, e agora vou ter que subir para a montanha, esconder dela, uma mulher feiticeira, de uma doutrina errada de trinitarianismo, de trindade. Você vai, irmão? Você vai? Deixar a igreja ter ar-condicionado, poltronas macias, congregar lá debaixo de um pau de noite, debaixo de árvores, cheio de pernilongo todo lado, e sem merecer, porque a Jezabel do século 21, a Jezabel do século 21 casou com Acabe, que é o Estado, é a lei. E se não rezar a cartilha dela, ela vai perseguir. Às vezes aqui nós já fazemos nhenhenhé, acho que eu não vou no culto hoje não. Fazemos tanto nhenhenhé para vir no culto aqui. E de noite debaixo do pau aí, sem saber, um dia tem que ser num lugar, o dia já é noutro, o dia já é noutro. Gente, a gente lê essas coisas pensando assim: Senhor, me batize mais com o Espírito Santo. Nós devemos ler isso com a mão na alma, com a mão na cabeça, e dizer: Deus, eu preciso de ter esta fé de Elias. É fácil dizer que somos discípulos de Elias, mas na hora do vamos ver mesmo, será que podemos desenvolver esse caráter de Elias? Ministério de Elias não é brincadeira, irmão. Ele fala a verdade e sustenta até a morte. Só que tem uma coisa: Deus ama demais esse ministério. Deus não deixou Jezabel matar Elias.
Elias morreu na morte natural, mas Jezabel não pôde tocar o dedo nele. Deus amou demais aquele ministério. Se você amar de fato, Deus evitará de muitos males vir sobre você também. João, Deus já permitiu. Já o William Branham, que é o quarto ministério, Deus já não permitiu. E nem Eliseu também, Deus já não permitiu eles tocar a mão em Eliseu. Deus amava demais esse espírito, esse ministério de Elias. Ele amava demais. Se você for sincero, Deus pode te poupar, como poupou Elias, o Eliseu, o William Branham. Nós não devemos estar aqui reunidos alimentando medo. Nós devemos estar aqui alimentando coragem para crer como eles creram. Isso é que devemos cultivar cada dia dentro de nós, a palavra de Deus. Cultiva dentro de você e Deus responsabilizará por você. Se for preciso de morrer, o profeta disse que eles foram tão anestesiados que eles não sentiam a dor da morte. Aqueles irmãos que eram lançados nas arenas, nas fogueiras, eram queimados, foram tão anestesiados. O próprio Estevão, o primeiro diácono, mártir, aquelas pedradas, você vê que ele não reclamou hora nenhuma, ai, não, ele fez foi orar, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Você não vê ele reclamar, ele foi como um cordeiro mudo. Nem o próprio Jesus teve muito reclamação. Deus do céu sabe como nos conduzir nestas horas. Ele chegou a dizer: não presumais o que há vez de falar. Às vezes nós ficamos preocupado, eu tenho que ler, reler e ler de novo, porque senão eu não vou saber responder para esse povo. Não, preocupa não, você tem que entrar em Cristo. Se o irmão Branham fosse preocupado, ele fazia uma faculdade até, mas ele tinha só a 7ª série que o pai dele conseguiu dar, e ali ele ficou, e ali com aquela armazinha ele torou Golias em muitos pedaços. Aleluia. Glória a Deus. O que precisamos muito, irmãos, é acreditar neste evangelho. O que precisamos muito é acreditar neste evangelho. Porque muitas vezes a coisa ainda está aqui, mental, mas na hora da coisa ferver, nós só corremos. Evangelho não é para brigar, para discutir. Evangelho é para viver. Quando fica discutindo, você está perdendo terreno, você está alimentando espírito errado de A, raiva, de ódio contra A, contra B. Mostre que você ama, que você vive. A maior arma não é discutir, a maior arma é viver. Me desculpe, irmão, eu parei aonde? Última linha do 369. E agora aqui estou, o único que restou do grupo inteiro, sou o único que restou, e estão tentando matar-me. Assim dizia Elias. Aí você lembra lá de Eclesiastes: nada novo, o que há já foi, e o que há de ser também já foi. Você não fica pensando que você é um ouvindindês que vai ficar aí sem nenhuma cicatriz. Que cada um, Pedro diz, todos que viverem piamente em Cristo padecerão perseguição. E ele, Pedro, chega a dizer: a perseguição é a prova da nossa fé, é o bem. Ela esmerila, ela faz bem. Em outras palavras, ele diz: faz bem, faz bem. Agora o 370, Deus disse: vou abrir uns selos. Olha que selo bonito, selos da revelação,
selos espirituais do entendimento. Para você ver, Elias, que não é só você não, tem ainda 7.000 ali na frente. Vou abrir um dos selos e mostrar-te algo, ele diz. Tu sabes, tem os 7.000 lá, que nunca se submeteram e se uniram a nenhum daqueles credos, né, de Jezabel, e ainda denominações. Há 7.000 deles prontos para o arrebatamento. Veja, ele diz a seu profeta, a quem ele revela sua palavra. Veja através da Escritura, tem os 7.000 nomes preparados ainda desta geração. 7.000 deles, eles não dobraram os joelhos a nenhuma, se eu fosse dizê-los nesse dia, das organizações religiosas, e não ficaram cheios de credos nelas. Aleluia. Vamos pular aqui os 377. Tivemos de ir de diversas partes da Escritura a Apocalipse 19 para mostrar que a vinda de Cristo matará o anticristo no milênio, quando ele descer montado naquele cavalo branco. Ali será o desabafo final, o desafio, a vitória final. É por isso que tive que deixar somente tomar esses 2 versículos. Tive que ir a diversas partes das Escrituras para provar essas coisas. Assim é por isso que fui a Apocalipse 19 para mostrar que o fim do anticristo será a matança. Matança, ele irá morrer de Cristo. Quando ele vier, matará o anticristo. A Apocalipse 10, para mostrar que a mensagem do 7º anjo não vai ser uma coisa espiritual, não. Será uma pessoa, nesses últimos dias, ungido por Deus, para o ministério exatamente como Elias, o profeta, foi, como está predito em Malaquias 4, para revelar a verdadeira palavra de original, Deus nesta geração, a palavra original de Deus nesta geração, como ele fez a Jezabel natural. Assim fará este homem a Jezabel espiritual, as igrejas denominacionais. Tive de ir ao capítulo 7, do capítulo 10, verso 1 ao 7, né? Para provar que estava certo, e a Malaquias e a Amós e assim por diante, para provar isto. Elias foi um profeta que profetizou e condenou Jezabel naquela geração em particular. E Elias nunca morreu. Não, certamente que não. Ele apareceu novamente, cerca de 800 anos mais tarde, ao lado de Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração. Ele não está morto. Agora verificamos que o seu espírito há de ungir um homem. O profeta era muito singelo, ele podia dizer eu, mas ele nunca falava eu. Um homem conforme a promessa de Deus nos últimos dias. Prometeu fazer a mesma coisa com a Jezabel espiritual, que é a igreja de nação, como fez com Jezabel natural na última era. Veja, se você pular agora, vamos para adiantar para nós ganhar mais tempo, 386, agora lembre-se, isso mesmo, continue, isto é bom, sem sentimentos negativos para com qualquer pessoa, em qualquer organização, porque Deus tem filhos nos sistemas católico, Ele tem filhos no sistema metodista, Ele tem filhos no sistema batista, quantos desses, todos esses diferentes sistemas que estão representados aqui esta noite, que saíram disso quando viram a luz, esses filhos que ele tem no sistema católico, batista, metodista, quando eles veem essa revelação profética, eles veem. Deixe-nos ver suas mãos. Ele está perguntando quantos que vieram lá dessas denominações. A congregação diz amém. Agora lembre-se, há pessoas lá exatamente como vocês,
mas é o sistema que mata, veja, é o espírito anticristo que finalmente os faz chegarem ao ponto em que não quer ouvir a verdade alguma. E lembre-se de outra noite, quando expus o assunto de estar selado. Se um homem ouvisse o chamado do jubileu e se recusasse a ir livre, ele era levado até o umbral da porta e uma suvela marcava sua orelha, a orelha onde se ouve. E a fé é pelo ouvir. E então, se ele ouve isto e se recusa a aceitar sua liberdade, então ele tem de servir seu dono denominacional o resto da vida. Amém. Por isso que um cristão verdadeiro, ele sai, ele não fica lá, porque ele sabe que se ele ficar lá, ele se torna escravo daquilo. Porque a liberdade, a voz de Deus passa só uma vez. Só uma vez. Se a pessoa rejeita, ela está decretando sua própria marca. Ela é marcada por essa sovela. E ela fica serva da denominação. Você vê pessoas que se conversou, quase que você conseguiu convencê-la. Mas depois você volta lá um mês depois, ela está selada de novo e não convence mais. Parece que foi marcada por essa sovela e se torna inimiga da mensagem. É o que no Velho Testamento dizia, o profeta está lembrando disso. Tem de servir seu dono dentro da nação o resto da vida, vem? Oh, que coisa! Jesus não é maravilhoso? A congregação diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ver se nós terminamos. Vamos aqui para o 393. Agora somente examine seu coração, meu irmão, minha irmã. Meu amigo, tenho estado com vocês por longo tempo, faz cerca de 33 anos. Alguma vez lhe disse algo em nome do Senhor que não tenha cumprido? Sim ou não, igreja? A congregação diz não. Busque a Cristo agora, enquanto você tem oportunidade. Pode chegar o tempo muito em breve, quando você não poderá fazê-lo, está vendo? Ele pode deixar o trono de intercessão, a qualquer momento de sua intercessão. Então você poderia clamar de todo o coração, poderia bater os pés, poderia falar em línguas, poderia correr de um lado ao outro, poderia fazer tudo o que quisesse, unir-se a toda a igreja do mundo, pensando que tem salvação ali. Não há nada, não mais alvejante para o seu pecado. Então que você, onde você está então? Bem, creio de todo o coração que o trono ainda está aberto, ainda há misericórdia, aleluia. Creio que ele ainda está no trono de Deus, mas em breve ele se levantará então e sairá para requerer o que redimiu. Ele está fazendo a obra de parente redentor, enquanto Ruth está esperando a igreja. Mas logo você sabe, depois que Boaz fez a obra de parente, então ele veio e requereu sua possessão. Logo que Cristo terminar essa obra de redenção, terminar o último, ele, como Boaz, virá e requererá sua Rutinha. É agora, gente, é agora, é a nossa hora, é a nossa oportunidade. Não brinquemos com isto. Oh Deus, ajude a nós. Ajude a nós a ser mais sinceros, Pai. A acreditar mais nesta mensagem, nesta Bíblia. E não perder nossa oportunidade. 395. Mas logo você sabe, depois que Boaz fez a obra de parente, então ele veio e requeriu sua possessão. Quando Jesus vier para requerer, não terá mais chance para ninguém.
E foi exatamente isto que a Bíblia diz que ele fez. Ele saiu e tomou o livro, e então a intercessão termina. Ele está fora do trono, não há mais sangue no propiciatório. Então o que ele é? Tribunal. Quando? Quando o último eleito entrar, isto acontecerá. Não permita que seja dito um dia destes, não permita que seja dito a seu respeito, a meu respeito, assim, ó, pensei que o arrebatamento havia de vir, e logo ouvir a voz dizer atrás, está no passado, já aconteceu. O profeta diz que Deus os ajude. Inclinemos as cabeças. Irmão Neville, venha para despedir. Venha, irmão pastor Edson, orar. Mas pense nisto. Pense nisso, nosso tempo é agora. Não fique com a mensagem só na cabeça, no intelecto. Deixe ela descer ao seu coração. Diga: Jesus, eu quero não ser um crente intelectual, eu quero ser um crente espiritual também. Na alma, a morada de Deus não é na cabeça, é na alma. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Jesus, Senhor Jesus Cristo, o homem, ó Deus, o que ele pode fazer é bem limitado. Ele pode tomar a Bíblia, a mensagem, ler, mas somente o Senhor é que pode abrir, a Deus, as letras para que a vida que está ali dentro possa sair e atingir o homem. Deus, nós podemos, Senhor, ler, mas somente o Senhor pode fazer isso descer aos nossos corações, ó Deus. Nós podemos fazer um esforço, ó Deus, pegar o carro, pegar o ônibus e vir à tua casa para ir nos assentar e ouvir o pastor pregar, ler a mensagem, mas somente o Senhor pode fazer isso descer aos nossos corações, e nós estamos suplicando, nós estamos te suplicando, reconhecendo, ó Deus, que estamos no tempo final, não haverá outro mensageiro, não haverá outra era. Deus, nos ajude, Senhor. Oh Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa, ó Deus, os nossos erros, até as nossas negligências, perdoa, Deus. Deus, não permita que isto fique somente na nossa mente. Oh Deus, somente o Senhor pode fazer isso descer aos nossos corações, e nós suplicamos ao Senhor por graça, misericórdia, favor imerecido. Deus, faça isso descer aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor. Abençoa o nosso esforço de ter vindo até aqui, Senhor. Sela o nosso esforço com essa bênção. Que isto possa descer aos nossos corações. A semente, ela precisa entrar na terra para que ela possa germinar. Que esta semente possa cair na boa terra, que é o nosso coração, e que ela possa germinar e crescer e dar frutos, é a nossa oração. Sela a bênção deste culto com o batismo do Espírito Santo em nossos corações, que nenhum de nós se perca, Senhor, mas que todos sejamos salvos, e possamos te adorar, te agradecer por toda uma eternidade. Faça isto por nós, por favor, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, e nós te suplicamos com humildade, desespero em nossos corações. Nós te rogamos, te suplicamos, por favor, tem misericórdia de nós, enquanto é tempo. Este é o tempo de aceitação. O Senhor está no trono de misericórdia, tem misericórdia de nós, por favor, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que haja vida eterna em nossos corações. Mas guarde esse parágrafo 396, irmão. Esse é um apelo do profeta. Não permita que seja dito um dia destes: pensei que o arrebatamento havia de vir, e ouvir a voz dizer atrás, já está no passado. O profeta termina dizendo que Deus nos ajude.
pensei que haveria um arrebatamento, porque pela evolução do pecado, desgaste do mundo, o irmão Brana disse, será num momento de grande agitação que Jesus vem, pelo tanto de agitação que você vê no meio econômico, social, moral, religioso, chega o ponto que você diz, será que não veio um arrebatamento já? Não permita que isso aconteça contigo, já aconteceu e você não soube, ficou enrolado com essas coisas, envolvido com essas coisas. Senhor, ajude a estarmos envolvidos com a sua palavra, Pai, com a sua palavra, com a sua palavra. Deus tenha misericórdia de nós, amados. A hora é tarde, a hora é muito séria, é mais tarde do que pensamos. O que você acha? Já passou os 40 anos que Deus disse que não passaria a geração. Geração é 40 anos. A geração que viu a figueira brotar, Israel. Brotou em 48, de 48 mais 40, que é a geração, é 88. Nós já estamos em 2015. Já passou a geração. Jesus disse não passará a geração. E o profeta já veio, abriu os selos, já partiu, já faz mais de 50 anos. O que estamos esperando mais? Estamos vivendo, irmãos, na longanimidade de Deus. Estamos vivendo no tempo que Noé entrou na arca e ficou lá os 7 dias. Tempo da longanimidade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós todos e nos ajude a cair de joelho e dizer, Deus, não me deixe para trás. Se há uma coisa que eu quero, Pai, é que o Senhor não me deixe para trás. Deus os abençoe. Venha domingo de manhã, traga aquela mensagem que estamos estudando, quem é esse Melquisedeque. Vamos prosseguir com temor, com temor. Abrace seu irmão, sua irmã. Deus abençoe os irmãos da internet também. Todos os irmãos, Deus os abençoe, vocês que vieram.